governo de São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos e a Selecta foram condenadas pela Justiça a pagar indenização aos ex-moradores do Pinheirinho. Mas a reintegração de posse na época não foi uma determinação da própria Justiça? Não deu para entender isso. Outra coisa que eu gostaria de saber, e com certeza a população também, nesse caso, tem como recorrer? E não era o senhor que era prefeito na época, mas é o senhor que vai ter que pagar essa conta se tiver que realmente acertar esse valor? Mas lembrando que foi o ex-prefeito Eduardo Cury, né? O senhor pagar a conta chama nós, né? Chama nós, né? Sim. Eu, você, o ouvinte que está nos ouvindo. É um absurdo. É um absurdo. São decisões, às vezes, da Justiça que realmente nos deixa, né, assim, perplexo do ponto de vista do que está acontecendo, né? Como é que a Prefeitura é condenada? Aliás, lógico, eu vou recorrer. Tem recursos e vou recorrer até às últimas instâncias. Isso não é justo com o cidadão joseense de pagar. Muito pelo contrário, o município, à época, não teve nada a ver com o processo. Quem determinou a reintegração foi a própria Justiça. O Estado determina, a Justiça determina que o Estado use, se necessário for, a polícia. E assim foi usado para se fazer a reintegração. Ao município coube na época, eu não era prefeito, mas eu posso dizer aqui, porque eu era secretário à época, né, e assim eu participei do processo onde o município se colocou para apoiar e acolher as pessoas. Não para tirar as pessoas, e sim para acolher as pessoas. E o município gastou milhões para fazer isso daí. O município teve muito prejuízo. Queimaram a unidade da Fundaz, queimaram veículos públicos, depredaram os... Imprensa. Imprensa também, né, teve veículos queimados. Então, assim, houve também uma situação com muitos prejuízos, né, que hoje tem uma ação na Justiça que nós temos contra a empresa, né, dona do terreno, com relação a esses prejuízos. Essa ação corre ainda, né? Nós estamos hoje num processo de negociação, mesmo porque essa área, neste momento, não está mais vinculada com ações trabalhistas, né? Com que ela estava na época. Então, a gente não parou, a nossa Procuradoria continua com o processo. Mas não tem lógica essa indenização. Foi uma decisão da juíza aqui de São José dos Campos, né, dessa decisão. Nós vamos recorrer, não tenha dúvida disso, e vamos levar até a última instância, porque eu não vou tirar R$1 do bolso de nenhum cidadão joseense para pagar uma indenização que, além de tudo, é indevida, né? Não tem nenhuma lógica sobre essa questão da indenização, mesmo porque todas aquelas pessoas foram beneficiadas com recursos públicos, né? Além de tudo, até contrariando até a minha ideologia, porque eles invadiram. Não deveriam ter. Eles passaram na frente de muitas pessoas que estão até hoje pagando aluguel, até hoje acordando 5 horas da manhã, trabalhando muito para poder pagar aluguel, porque teve mais de 1.500 pessoas que passaram na frente, famílias, e receberam suas casas. Já está feito. Isso já está feito, aliás, e eu dou um grande... Né, não deixo nenhuma dessas pessoas que estão lá no Pinheirinho dos Palmares. A gente leva toda a nossa infraestrutura, o melhor que nós temos, melhor escola, melhor creche, a nossa unidade de saúde, vamos construir um polo esportivo, isso não tem nenhum, a gente faz todo o atendimento e acolhimento. Mas, do ponto de vista, eu preciso dizer que não acho justo de ter passado na frente. E, na época, isso aconteceu. E agora temos que indenizar, quer dizer... Teve recursos públicos, da qual foi feito o acolhimento e atendimento dessas pessoas. Quer dizer, é uma decisão completamente, né, descabida do ponto de vista da Justiça ter essa de indenizar. Mesmo que seja até pelo Estado. Né? Mesmo que seja até pelo Estado. Da empresa proprietária, eu acho que, do ponto de vista de uma forma geral, todos os donos e proprietários também deveriam ser responsáveis, deveriam ser responsabilizados, né? Porque você vê, hoje eles têm uma estrutura lá na área deles para impedir que haja invasão, né? Porque também tem muitos proprietários, às vezes, que ele fica lá rezando para que faça a invasão, né? Porque aí você desapropria de forma indireta ou de forma direta, quer dizer, você tem. Então, tem que responsabilizar. Aqui em São José dos Campos, quando a gente fala de regularização de áreas, com situação diferente, né? Porque ele faz o loteamento, faz de forma irregular, a gente hoje responsabiliza o dono da área. Tem dono aquela matrícula, aquela área, aquela terra tem dono, tem que responsabilizar ele. Né? É crime o que ele comete. E lá na coisa não foi um crime, mas ele permitiu. Né? Foi omisso do ponto de vista de não ter tomado nenhuma atitude. Quando ficou, já era uma situação, né, que foi uma situação, estamos falando de mais de 1.500 pessoas, né, ou famílias que estavam lá naquele local. Prefeito, estava vendo aqui ontem no seu Instagram e vi um post de você falando sobre as pessoas em situação de rua e que aqui todos eles são acolhidos. Daí me chamou a atenção que tem a perua, a viatura da prefeitura que faz esse acolhimento, né? O cidadão está ali, ele está sem alimentação, está o dia todo ali na rua praticamente, ele pode ser levado a algum lugar
se alimentar e ser devolvido à rua ou não pode? Como é que funciona isso? Porque me chamou a atenção. Se tem essa acolhido, cara, mas eu não quero ficar, eu quero voltar para a rua, que é um direito dele. A gente tem abrigo, a gente leva essas pessoas com acolhimento, né? Vai na rua, faz a abordagem dessa pessoa, leva ela para um abrigo, lá no abrigo ela vai ter alimentação, vai ter cama, vai ter roupa de cama, vai ter, enfim, toda uma infraestrutura, né, para poder acolher ele. Vai ter também uma estrutura de psicólogo, assistente social, se ele precisar de uma oportunidade do ponto de vista, né, de emprego, vamos fazer uma qualificação de emprego. Resumindo, ele tem toda uma estrutura, mas nós não podemos fazer com que ele fique dentro do abrigo. Ele então, pode ir lá se alimentar e voltar para a rua? Pode. Sem nenhuma... Pode. A prefeitura recolhe e libera. Tá. Hoje nós estamos terminando de fazer um levantamento, Clemente, até que é importante, para a gente já sabe nome e endereço de todas essas pessoas. Nós temos um número de pessoas que passam por São José dos Campos, né? Na rodovia Presidente Dutra tem um número de quase 500 pessoas por mês que passam pela rodovia, são andarilhos. Então tem muitas cidades, isso também é uma outra situação também, que isso deveria ser resolvido, cidades que mandam pessoas para cá, e hoje não precisa mais ter van, dá passagem e vem de ônibus mesmo, desce na rodoviária. Por isso que nós temos um centro POP, né, um centro de atendimento assistencial dentro da rodoviária aqui em Termano, que é o local por onde mais entra essas pessoas. Então a gente acaba, isso quando a gente consegue identificar que elas estão chegando ali dessa forma, né, sendo encaminhadas por outras cidades com passagens que foram compradas pela assistência social. Mas a gente faz todo esse acolhimento. Hoje a gente está fazendo a identificação que a gente percebe que muitas dessas pessoas recebem auxílios, né, recebem benefícios do governo federal, estadual, às vezes até o municipal, e ela fica um período no abrigo e quando ela recebe, ela sai. Aí ela volta. Então ela tem esse ciclo de ter essa relação. Essas pessoas, elas são de São José dos Campos, têm familiares em São José dos Campos, mas já está rompido a relação familiar, já tem uma outra situação, né? Quer dizer, já não mora mais na casa com a família, já está em outra... E a gente faz todo o trabalho de tentar fazer essa reconciliação familiar, de conversar com as famílias, os parentes, mas é um processo, né, que não é fácil, é um processo muito difícil e a legislação não permite com que aqueles que precisam de ajuda do ponto de vista de tratamento, né, de dependência, nós não podemos fazer a internação compulsória, né, tem que haver, né, uma autorização dele próprio, né, como é que ele vai decidir algo se ele está sem condições de decidir, né? Quer dizer, então, infelizmente, às vezes você tem a mãe pedindo por um filho, né? E aí nós estamos falando de maior de idade, né? Menor de idade, é lógico que os pais têm a autonomia e pode sim fazer o processo, mas maior de idade, nem a mãe pode, nem ela pedindo, nem ela implorando, nem ela, né, nos solicitando, né, essa ajuda, a gente pode tomar uma atitude dessa.